Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, nessa nossa terceira aula, nós vamos focar ainda no primeiro dia do Tríduo Pascal sobre a Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa ainda está dentro daquele primeiro dia que começa no pôr do sol da quinta-feira, se estende até o pôr do sol da Sexta-feira Santa. Aquele dia especial em que nosso Senhor, antes de ser entregue, consignou nas espécies do pão e do vinho o seu corpo e o seu sangue no sacramento da Eucaristia. Aquele mesmo dia, nosso Senhor foi para o Jardim das Oliveiras. Nós falávamos no outro vídeo sobre a transladação do Santíssimo Sacramento, que representa esta saída de nosso Senhor para o Horto das Oliveiras. E claro, a partir da meia-noite começa o drama da prisão de Jesus. Inclusive, em alguns lugares do Brasil, particularmente no Nordeste brasileiro, há uma especial procissão que acontece na meia-noite da Sexta-feira Santa, de quinta para sexta, que é justamente a procissão chamada Procissão do Silêncio, em que a Eucaristia é levada para uma outra capela da reposição, ou às vezes ela volta para a mesma igreja, uma procissão, como o nome sugere, de profundo silêncio, escutam-se apenas os passos dos fiéis, representa essa prisão de Nosso Senhor, que é levado do Horto das Oliveiras para o palácio de Anás e Caifás. Então, na Sexta-feira Santa, nós temos um dia de jejum e de abstinência, um dia especial de oração. É curioso como a piedade popular, ela representava essa tristeza da liturgia, isso era levado para dentro de casa. Eu me recordo que, repito, dos interiores do Brasil, o costume de cobrir os espelhos, porque não é dia de se olhar no espelho, se olhar no espelho é uma imagem de vaidade. As mulheres faziam uma trança na quinta-feira santa para ir à missa do lava-pés, só desatavam para a vigília pascal, porque não é tempo de pentear cabelo era uma imagem de vaidade, não se abriam os bares, não se escutava rádio, não se escutava televisão, era de fato um dia de recolhimento também no seio das famílias. E às 15h, no horário em que São João afirma que Nosso Senhor morreu, às 15h, a igreja, em profundo silêncio, quase que numa penumbra, o sacerdote se aproxima de um altar completamente despojado. Eu vinha falando sobre essa progressiva morte da liturgia, abandono do Aleluia e do Glória, os paramentos roxos, no quinto domingo da Quaresma, as imagens que se cobrem, na quinta-feira santa, o vídeo anterior eu falava disso, os instrumentos cessam depois do Glória, então para de ter instrumento, é apenas o canto. E hoje, quase que o grande protagonista da liturgia da Sexta-feira Santa é o silêncio. Esse silêncio que acompanha a entrada do sacerdote e dos ministros na igreja, uma entrada que é feita, como eu disse, em silêncio e que consta também de uma prostração. Tradicionalmente, o sacerdote se prostra junto com os diáconos, se prostra diante do altar, o altar que está sem toalhas desde a noite anterior. Na quinta-feira santa, depois da missa in Cena Domini, depois de sair o Santíssimo para a capela da reposição, o altar é desnudado, tiram-se as velas, tiram-se as toalhas, tira-se o frontão do altar, as flores são tiradas, a igreja é completamente desnudada, a igreja é completamente despida, envolta nessa tristeza própria dessa Sexta-feira Santa, que marca a celebração da morte do nosso Redentor. O sacerdote, com paramentos vermelhos, o vermelho que simboliza o sangue redentor, o sangue de Cristo derramado no Calvário. Outrora, em outros tempos, antes da reforma que se seguiu ao Concílio Vaticano II, os paramentos para esse dia eram pretos, os paramentos negros, porque se tratava, afinal de contas, de uma celebração de caráter fúnebre. Celebrava-se a morte de Nosso Senhor, por isso os paramentos eram paramentos negros. Depois da reforma de São Paulo VI, os paramentos passam a ser da cor vermelha, a cor do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o sacerdote, para começo da cerimônia, como eu disse, a quinta-feira santa não há uma bênção final que conclua a celebração. A sexta-feira santa não há um sinal da cruz que claramente inicia a celebração. Ela é uma continuação daquilo que nós experimentamos. São duas celebrações que acontecem no mesmo dia do Tríduo Pascal, então elas se
conectam desse modo. E o padre começa com uma oração, não tem o oremos, mas aqui nós temos duas opções do missal para essa oração, duas orações muito bonitas e muito especiais. A primeira diz: ó Deus, foi por nós que o Cristo vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. A segunda, a mim agrada um pouco mais, diz: ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Concluída esta oração, nós então iniciamos a primeira parte da celebração da Sexta-feira Santa, a celebração da Paixão. É uma celebração que consta de 3 partes. A primeira é a liturgia da palavra. Como num domingo, são 2 leituras. A primeira tirada do profeta Isaías. Nós temos um salmo cujo refrão diz: ó Pai, em tuas mãos entrego o teu Espírito. É um salmo que Cristo recita também no Calvário, no Evangelho de São Lucas. E, claro, a segunda leitura tirada da carta aos Hebreus. E, mais uma vez, como no domingo, a narrativa da paixão. Desta vez, a paixão segundo São João. 2 capítulos inteiros do Evangelho de São João. O capítulo 18 começa justamente Jesus entrando na torrente, atravessando a torrente do Cedron, entrando no Jardim das Oliveiras, começa ali a agonia de Nosso Senhor, todo o processo segundo São João, terminando no capítulo 19 com a sepultura de Nosso Senhor. E mais uma vez, como no Domingo de Ramos, não existe incenso para essa leitura, não existem velas levadas junto ao Evangelho, não se faz o sinal da cruz sobre o livro, nem sobre a fronte. E a morte de Cristo, a narração da morte, do momento da morte de Nosso Senhor, é marcada pela genuflexão de todos. Todos se põem de joelhos e em silêncio rezam, recordando essa paixão redentora, essa morte redentora de Nosso Senhor sobre o Calvário. Então, a primeira parte da liturgia, a liturgia da palavra, ela termina, claro, nós temos a homilia, e ela termina com a oração universal, uma oração muito antiga. Na verdade, são 10 orações muito antigas, que, como o nome diz, como o nome sugere, é uma oração universal. Ela abrange todas as categorias de fiéis, todos os tipos de fiéis dentro da Igreja. Nós temos uma oração pela Santa Igreja, depois a segunda oração pelo Papa, depois pelo Bispo e por todas as ordens e categorias de fiéis. Então aqui nós temos a Igreja. Depois a quarta oração pelos catecúmenos, por aqueles que desejam ser admitidos à vida da Igreja, o serão no dia seguinte, no Sábado Santo. Pela unidade dos cristãos, pelos judeus, uma oração até um tanto polêmica outrora, a oração pelos judeus, pelos que não creem no Cristo, pelos que não creem em Deus, pelos poderes públicos, a antiga oração pelo imperador, era essa, e por todos os que sofrem provações. Então são 10 orações, começam com uma admoestação: oremos por todos os governantes, por exemplo, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Reza-se em silêncio e o sacerdote continua com uma oração solene pelos, neste caso do exemplo, pelos poderes públicos. E assim é com essas 10 orações, a oração universal. Nos nossos domingos, todo domingo, nós temos as preces dos fiéis. Essas preces dominicais, elas não existiam na missa antigamente, havia apenas uma vez ao ano estas preces, chamada oração universal na Sexta-feira Santa. No dia em que celebramos a morte de Cristo, a Igreja reza por todo o universo, por ela própria, pelo Papa, pelos bispos, pelos judeus, pelos que não creem em Cristo, etc., etc. Nos nossos domingos, no entanto, nós temos as preces dos fiéis, que são inspiradas nesta oração da Sexta-feira Santa. Então ela tem um pouco a mesma estrutura, em geral pela Igreja, por alguma intenção especial, aqui e acolá também pelos poderes públicos. Então essas intenções da Sexta-feira Santa reaparecem todos os domingos nas nossas preces. Essa é uma introdução,
cerimônia, pequena cerimônia, que foi introduzida com a reforma de São Paulo VI. Depois da oração universal, nós entramos na segunda parte da cerimônia, que é, digamos, talvez uma das mais dramáticas de todo o ano litúrgico e uma das mais comoventes também, que é a adoração da Santa Cruz. E num primeiro momento pode chamar a atenção, pode despertar alguma curiosidade, essa expressão que a liturgia usa, né? Adoração da cruz. E alguém poderia dizer, mas padre, não se adora somente a Deus? Ocorre que na nossa concepção na igreja, a cruz está de tal modo associado a Cristo, dado que ela é o instrumento da nossa redenção. Ela está de tal modo associada ao corpo redentor de Cristo, a sua natureza, a sua santíssima humanidade, que neste dia ela é objeto de um especial culto. Não se poderia afirmar que se trata do mesmo culto que se presta, por exemplo, à Santíssima Eucaristia, um culto de latria, de plena adoração. Mas a reverência é tal que a Igreja preferiu utilizar esse nome ao invés de simplesmente veneração da Santa Cruz. Então nós temos nessa cerimônia a imagem de Cristo crucificado, que é apresentada aos fiéis, progressivamente apresentada aos fiéis, ela vem coberta em geral de um pano vermelho, é introduzida na igreja, lembrando que as cruzes foram cobertas no quinto domingo da Quaresma e nesse dia o altar está sem cruz, sem velas, completamente despojado. A cruz é introduzida na igreja, em geral pelo diácono ou pelo próprio sacerdote, coberta por um véu, e o sacerdote vai progressivamente descobrindo esta cruz, revelando aos fiéis a imagem do Cristo morto, do Cristo crucificado. Nós pregamos Cristo crucificado, diz São Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, São Paulo diz isso. Nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, insensatez para os pagãos, loucura para os pagãos, mas para nós ele é sabedoria de Deus. Então, essa adoração da cruz se faz desta forma. Cristo é mostrado, Cristo é elevado. O próprio Cristo, uma vez no Evangelho de São João, no mesmo Evangelho de São João, no capítulo 12, Cristo diz: quando eu for elevado da terra, atrairei a mim todas as coisas. Cristo agora elevado diante dos seus fiéis, atrai os nossos corações a si. E esta atração, o sacerdote diz, eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Nós cantamos em resposta, vinde, adoremos. E nos aproximamos, primeiro o sacerdote, depois os ministros, todos os fiéis se aproximam da imagem de Cristo crucificado para beijá-la, para venerá-la, para reverenciar o madeiro santo de Cristo com um beijo, com esse sinal. Curiosamente, o mesmo beijo com que Cristo foi traído por Judas é o sinal que nós utilizamos para manifestar o nosso amor, o nosso afeto por Cristo crucificado e desse modo também a nossa gratidão, a gratidão profunda da Igreja pelo sacrifício que Cristo realizou, pela sua obra redentora no Calvário, por tudo aquilo que ela representa, pela nossa salvação que Cristo nos mereceu através do seu sacrifício no Calvário. Então, primeiro o sacerdote se aproxima e para se aproximar da Santa Cruz, o sacerdote primeiro, um gesto muito bonito, não está propriamente nas rubricas, mas é esse o costume, o sacerdote tira os sapatos. Nas cerimônias papais nós podemos ver, víamos muitas vezes, o Santo Padre despojar-se dessa forma, tirar os sapatos, tirar a casula, sem mitra, sem solidéu, completamente despojado, como um padre comum. O Santo Padre, o Papa, se aproximava da cruz de Nosso Senhor para venerá-la com um beijo. Mesma coisa fazem os sacerdotes, tiram os sapatos, tiram a casula e se aproximam de Nosso Senhor. Tradicionalmente, fazem 3 no caminho até Cristo crucificado, fazem 3 genuflexões em memória das 3 quedas de Nosso Senhor a caminho do Calvário. Então, plantam um beijo nos pés da imagem do Senhor crucificado. O mesmo gesto repetem os fiéis que se aproximam com reverência e beijam a imagem de Cristo crucificado. E a liturgia também traz para esse momento um canto muito específico. Primeiro, uma antífona muito bonita. Adoramos, Senhor, vosso madeiro, vossa ressurreição nós celebramos.
Veio alegria para o mundo inteiro por esta cruz que hoje veneramos. Agora, a liturgia, claro, trouxe essa antífona, ela explica um pouco o significado da expressão adorar. Adoramos, Senhor, vosso madeiro, vossa ressurreição nós celebramos. Qualquer católico compreende que a Igreja jamais nos ofereceria um pedaço de madeira, um pedaço de ferro, de material que seja a cruz que nós temos diante de nós. A Igreja jamais nos ofereceria aquele objeto como se fosse o nosso Deus. É evidente. O Cristo crucificado que nós beijamos na Sexta-feira Santa é uma representação, é uma manifestação visível daquele Cristo que foi pendurado na cruz naquela primeira Sexta-feira Santa. Mas nós estamos aqui para proclamar a ressurreição de Cristo. Beijando aquela cruz, beijando aquelas chagas, beijando aquele corpo imóvel no Calvário, beijando aquela imagem da Santa Cruz, nós misticamente nos aproximamos. E um dos cantos mais bonitos, na minha opinião, um dos mais belos textos que a liturgia católica produziu e que é apresentado pela liturgia para o canto nesta Sexta-feira Santa, nesse dia, nesse momento do beijo da cruz, é chamado de Os Lamentos do Senhor, ou os Impropéria. Que te fiz, meu povo eleito, dizem que te contristei. Que mais podia ter feito, em que foi que eu te faltei? O autor é um autor medieval, ele põe nos lábios de Nosso Senhor quase que reclamações. Nosso Senhor quase que reclama com o povo. E é bonito porque toda a Sagrada Escritura está aqui presente, né? Todos os feitos do passado, tudo aquilo que Deus fez pela nossa salvação, e ele pergunta, o que mais eu podia ter feito? O que foi que te faltou? Em que foi que eu faltei contigo, ao ponto de me levares para o Calvário? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tu, a cruz para o teu rei. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio rei. E assim sucessivamente, uma sequência de várias estrofes desses lamentos do Senhor evocam tudo aquilo que Cristo fez pelo povo no deserto e a retribuição que ele recebe de nós, a amargura, o fel, os flagelos, a cruz, a coroa de espinhos. Eu te coroei como povo eleito, tu me puseste uma coroa de espinhos. E a parte mais dramática e mais bela de tudo isso é a resposta do coro. Em geral, essas estrofes são cantadas por um solista e o coro responde, como se a assembleia respondesse. Diante de tudo isso, só na cruz tu me exaltaste quando em tudo te exaltei. Porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? É como quando nós ouvimos esse canto na missa e nós contemplamos sobre o altar a imagem de Cristo crucificado, sua cabeça já sem vida, seu corpo já sem vida, pendendo do madeiro, sua cabeça sobre o costado aberto pelo centurião. Aquele silêncio de Cristo morto é um silêncio que interpela. O que mais Cristo podia ter feito por nós? Em que foi que Ele nos faltou? Por que continuamos pecando? Por que continuamos fazendo sofrer o coração de Jesus? Por que continuamos coroando a sua cabeça de espinhos? Por que continuamos pregando as suas mãos ao Calvário? Por que continuamos açoitando as suas carnes? Que foi que Ele faltou e que mais podia ter feito que não fez? E a resposta do homem pecador é uma só. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós. Por isso que eu digo que é um dos cantos mais dramáticos da Semana Santa. Depois de tudo que Cristo nos diz, pus maná no teu deserto, teu ódio me flagelou, fiz da pedra correr água, o teu fel me saturou. O homem pecador responde, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós. Uma das cerimônias mais comoventes de todo o ano litúrgico, essa Sexta-feira Santa, essa cerimônia da Paixão do Senhor, em particular o rito do beijo da cruz, da adoração da Santa Cruz. Terminada esta adoração, depois de celebrar esta morte de Nosso Senhor, agora nós vamos participar do
banquete da Eucaristia, as hóstias consagradas na véspera, na missa da Quinta-feira Santa, são trazidas do altar da reposição para o altar principal e faz-se então o rito da comunhão, o rito breve da comunhão, distribui-se a comunhão aos fiéis e ao final da missa, depois da oração pós-comunhão, aliás, depois da celebração, esse dia não é missa, depois da celebração da paixão, uma oração pede a Deus, invocando a morte de Cristo, pede a Deus a bênção para o povo. O sacerdote, de mãos estendidas sobre o povo, reza: que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. De fato, uma oração muito bonita da Igreja que pede a Deus, invocando a morte de Cristo, invocando o seu sacrifício no Calvário, pede a Deus que perdoe as nossas culpas. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Assim como na entrada, também na saída, o grande companheiro é o silêncio. Todos se retiram em silêncio. O altar que recebeu uma toalha para o rito da comunhão é mais uma vez desnudado e assim a Igreja permanece em silêncio na expectativa da ressurreição. Durante todo o dia seguinte, durante todo o sábado, do pôr do sol daquela sexta-feira até o pôr do sol do sábado, nós temos aí 24 horas, é o dia em que a Igreja celebra, recorda o corpo morto de Jesus, separado da sua alma santíssima, o corpo de Cristo sepultado, colocado no Santo Sepulcro, e a descida da alma de Cristo à mansão dos mortos, para ali anunciar o Evangelho àqueles que haviam morrido antes de Cristo e levá-los então para o céu com a sua gloriosa ressurreição. Uma nota interessante a respeito da Sexta-feira Santa: a Sexta-feira Santa e o Sábado Santo são considerados dias alitúrgicos. Não existe a celebração da Santa Missa nem na Sexta-feira Santa, nem no Sábado Santo. Alguém poderia argumentar: mas padre, no Sábado Santo tem a Vigília Pascal, que tem uma missa, né? A missa faz parte da Vigília Pascal. Mas lembrando, naquela contagem do tempo, no Sábado Santo em si, o Sábado Santo, a Vigília Pascal já acontece no domingo, após o pôr do sol do sábado, nós já celebramos o domingo seguinte. E uma outra nota interessante, uma exceção a essa regra, foi, se não me engano, 2010, não lembro agora exatamente se 2009 ou 2010, um terremoto muito violento atingiu a Itália, região dos Abruzzi, e o Papa Bento XVI, o Papa da época, permitiu que fosse celebrada uma missa Ezequiel na Sexta-feira Santa. Então, a missa foi presidida, se não me falha a memória, pelo cardeal secretário de Estado, um funeral de Estado pelas vítimas do terremoto. Foi celebrado uma exceção, uma autorização especial do Santo Padre, foi celebrado na Sexta-feira Santa. Então, com esses sentimentos, com esse sentimento de piedade, de recolhimento, nós devemos viver a experiência da Sexta-feira Santa. Acompanhar Nosso Senhor ao longo do dia, com o nosso jejum, com a nossa abstinência, com as nossas orações. É um dia de fato de recolhimento, de mais profunda oração, de estar em família, estar juntos em família, recordar, ensinar as nossas crianças sobre o valor desse sacrifício de Cristo e à tarde reunirmos-nos nas nossas igrejas, desde a menor capela à maior basílica, para celebrar o mistério da morte de Nosso Senhor, conscientes de que Nosso Senhor morreu pelos nossos pecados. E para concluir essa aula, a recordação de um sermão de um cônego da Catedral de Campinas, Dr. Castro Neri. Me recordo que quando eu estava na filosofia, primeiro ano de filosofia, tive um professor que levou para nós esse sermão chamado A Agonia das 3 Horas. Um sermão muito bonito, no qual o padre Neri ele apresenta de um ponto de vista até médico, o que significava o sofrimento de um crucificado. O fato de estar pendurado, o peso do corpo todo ali nas mãos, nos braços, distendia-se a região do peito
de modo que Jesus tinha uma dificuldade muito grande de falar. O crucificado ele vai morrendo também por asfixia, como se não bastasse tudo aquilo que Jesus sofreu, né, desde a sua agonia no horto. Vamos lembrar, o nosso Senhor tinha se alimentado na última ceia, comeu alguma coisa na última ceia, né, o estômago estava vazio, ele já estava desprovido de uma fonte maior de energia, que seria o alimento. Nosso Senhor ali, pendurado na cruz, faz um esforço muito grande para falar, né? Os olhos coagulados de sangue, de poeira, da poeira do caminho da Via Sacra. Nosso Senhor olha e ele vê dali, né, a sarjeta dos judeus, os sumos sacerdotes, os soldados, vê aquele povo que pede a sua morte, aquele povo que tripudia dele: se és filho de Deus, desce daí e nós creremos em ti. A outro salvou os ladrões, né? Um ladrão à esquerda, a outro salvou e não pode salvar-se, salve-se a si também a nós. E Nosso Senhor olha para aquilo tudo, diz o Padre Neri, e ele faz um esforço, né? Se empertiga para falar, enche os pulmões, e qualquer um diria que quando ele abrisse os lábios iam desatar em maldições sobre o mundo. Mas Nosso Senhor abre os lábios, né? Abre a boca para dizer: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E o autor pergunta: Senhor, ele intervém, né, na meditação para perguntar: Senhor, como não sabem o que fazem? Posso admitir que os soldados não soubessem o que faziam, porque eram obrigados a fazer aquilo, né? Eram servos de Pôncio Pilatos, faziam o que lhes era mandado, mas os sacerdotes, recordo dessa pergunta do texto, vai para 2 anos que tramam a tua morte. Como não sabiam? Como não sabiam, né, do que faziam? De fato, aquelas pessoas ali foram instrumentos da providência, instrumentos de Deus, para que, através daquele sacrifício, fosse obtida para nós uma promessa, um prêmio eterno, a vida eterna. Nós conseguimos pelo sacrifício de Cristo. Era necessário que Ele morresse daquele jeito, para nos manifestar todo o seu amor. E o Padre Neri conclui a meditação recordando que, no fundo, não foram os soldados de Anás e Caifás que prenderam as mãos de Cristo. Fomos nós. Não foi o soldado que esbofeteou Jesus diante do sumo sacerdote. Fomos nós. Não foram os soldados de Pilatos que teceram uma coroa de espinhos, escarneceram de Jesus e o flagelaram cruelmente. Fomos nós. Não foram eles que pregaram as mãos de Cristo no madeiro, fomos nós. Sempre nós. Nós matamos o Filho de Deus de sede durante 3 horas. E agora, concluía o Padre Neri, e agora, Senhor, a nossa mão, suja do vosso sangue, se levanta para vos pedir perdão. Senhor, nós somos os vossos assassinos. Perdão. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.